Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma amiga amada do coração, aquelas que caminham ao nosso lado, escolhidas na nossa vida, doutora Fabrícia Meneghini. Tem que chamar de doutora, gente, porque ela realmente é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de buscar, gosta de ajudar, gosta de cuidar. Então eu vou pedir para ela se apresentar, como ela sentir no coração de se apresentar, mas o que a gente vai falar hoje, né, como psiquiatra que ela é, que atende tantas pessoas, dentre outras coisas, sobre a importância do autoconhecimento no tratamento das doenças psiquiátricas. Fá, é com você. Se apresenta e fala um pouquinho da importância de se conhecer para ajudar no tratamento de tantas doenças aí que levam tantas pessoas a tantas coisas difíceis, né, de momentos difíceis na vida. Então fala um pouquinho pra gente do fundo do seu coração. Bom, me apresentar, eu acho que fala muito da busca mesmo, né? Eu sou psiquiatra e já fui pediatra, já estudei um pouco de várias especialidades dentro da psiquiatria, um pouco de psiquiatria infantil, um pouco de terapia cognitiva, mas eu acho que essencialmente tentar olhar as pessoas como um ser integral é o que me move. Tentar olhar o todo. E inicialmente eu estudei pediatria, logo que eu me formei na faculdade, mas com a ideia sempre desse cuidado de olhar para a pessoa de uma maneira integral, de olhar para o que ela sente, para o que ela pensa, qual é a angústia dela naquele momento que ela está doente, que ela está sentindo aqueles sinais, aqueles sintomas. E eu comecei a perceber na pediatria que eu me conectava muito mais com a angústia daquelas pessoas que estavam ali. Eu ficava tentando aliviar aquela dor o tempo inteiro do que propriamente a doença. Claro que a doença a gente trata, mas a doença é muito mais técnico, né? Ainda mais na pediatria. Então eu parti para estudar um pouco da psicologia e aí fui para psiquiatria e fiz especialização em psiquiatria e hoje é meu universo, né? Meu mundo. Mas para isso, claro, que eu acho que eu precisei buscar o meu lugar no mundo, o meu lugar na medicina, e isso parte, obviamente, do autoconhecimento. Porque a medicina te coloca num lugar meio médico, né, assim, generalizando, ele te coloca num meio muito quadradinho de onde você tem que atuar, como você tem que ser, como você precisa, e eu via que eu não me enquadrava direito naquilo, e isso, de certa maneira, vai te causando uma angústia inicialmente, né? Quando você não se conhece, não sabe que tem espaço para todo mundo, e que tem espaço de todos os jeitos, para todos os pacientes, você vai ficando numa certa tensão. E aí, buscando autoconhecimento, buscando quais eram meu propósito, meu lugar de fala no mundo, com quem eu queria me conectar, eu acho que eu fui direcionando o meu trabalho e hoje, não que eu não trate as pessoas dentro da medicina tradicional também, né, lógico, mas eu acho que eu procuro ter um olhar muito mais para além disso, né, não para a doença em si, mas do porquê eu ter adoecido. Né, aonde vai esse lugar meu desse adoecimento que com certeza veio anterior aos sintomas da doença, né? E eu acho que é por aí. Exatamente isso, né, minha amiga? E o que é certo e o que é errado, né? Quando você está dizendo que você buscou alguma coisa, você imagina, não é o que um fala ou o que outro fala que é certo ou errado. O que alguém fala, ela estudou e ela descobriu aquilo de alguma forma, ou ela foi num caminho, né? E você saber o seu caminho, né, eu acho que foi uma busca muito especial. Eu acompanhei várias coisas, né, vários momentos ali da sua vida e como você foi expandindo e cada dia tendo um olhar muito diferente, porque a pessoa que chega no consultório e que logo é medicada, eu acho que ela não tem nem chance de saber quem ela é, porque é anestesia, né? Então, quando você tem esse olhar
e traz a pessoa primeiro para uma consciência, né, em uma outra caminhada. Aí sim, precisa do remédio? É urgente? Você vai dar o remédio. Não precisa do remédio? Eu posso segurar um pouco? Eu sei que você segura. E eu acho que esse é o caminho, né? Eu falo que o remédio, ele é um amuleto, né? O remédio, claro que às vezes a gente precisa, mas eu acho que ele chega muito nesse lugar de me dar uma condição. Eu falo para o paciente, ok, vai tomar remédio? Vai tomar. Mas o remédio vai te dar condições de buscar a sua cura. O remédio não cura ninguém. O remédio, ele às vezes, né, quando a gente precisa dele, ele me coloca num lugar mais confortável para que eu tenha condições de olhar. Porque às vezes o paciente está tão ansioso, tão depressivo, que ele não consegue nem começar um processo terapêutico ou, né, buscar dentro da fé dele, da atividade física, porque cada um tem um caminho também, né? E é muito difícil eu chegar para um paciente e falar, você precisa buscar esse caminho. Precisa entender o que faz sentido para aquele paciente. Se para ele faz sentido yoga, se para ele faz sentido o xamanismo, a ayahuasca, se para ele faz sentido uma psicoterapia tradicional, um TCC, enfim, o que faz sentido para ele. Mas ele só vai conseguir buscar isso, às vezes, depois de medicado, porque ele realmente não tem condições naquele momento nem de olhar para nada. Então eu acho que o remédio vem para isso. Mas o remédio não cura nada, né? A gente sabe que as dores vêm de lá, possivelmente da nossa infância, para quem acredita até de outros lugares, mas falando de uma maneira mais psíquica assim. A minha estrutura psíquica é formada durante a infância, durante os primeiros 15 anos de vida. De lá para cá são padrões que a gente vai repetindo, que a gente entendeu como criança, algumas coisas que a gente vai trazer e vai repetindo ao longo da vida. Se eu não parar e olhar para isso, eu não vou entender que a minha doença veio de lá, né? Uma separação, um divórcio. Às vezes a pessoa fica tão deprimida, ela não passa só por um luto natural e normal, ela fica deprimida mesmo. Mas por que ela adoece? Porque ela deprime? Porque ela não consegue lidar com uma separação. Porque possivelmente lá atrás ela teve algum tipo de trauma de separação. De abandono, de rejeição, de tantas coisas. E aí aonde o remédio vai, ok, te tira da depressão, daquele lugar de não conseguir levantar do sofá, de não conseguir tomar banho, mas vamos ali começar a buscar o caminho, né? E eu acho que a cura tá aí, né? E não é fácil, né? Exatamente. É uma caminhada, é um processo, enfim, e é isso. Eu acho que cada um vai buscar o seu lugar. O que eu faço às vezes dar algumas dicas, às vezes contar do meu caminho, porque às vezes você falando de você, né, você vai despertando no outro também uma sementinha, mas cada um vai buscar o seu, né? E não tem certo e errado, é isso que você falou. Não tem certo e errado, não tem tempo, porque os nozinhos emocionais de cada um é de uma forma, cada um passou uma história na infância. Para quem acredita como eu, né, e em outras coisas também, em outras vidas, né, também no nosso DNA, que vem dos nossos ancestrais, sim. Né, e aí você poder se desbloquear de algumas coisas, ter consciência de algumas coisas, para caminhar, é uma autocura, de uma certa forma, né, e para isso precisa de muita busca, né, minha amiga? E é muito lindo ver o seu trabalho, assim, para mim, porque você olha o ser humano como o ser humano integral que somos, né? Por muito tempo, o ser humano era mente, corpo e o espírito, né? E o outro lado, são tantos lados, né, que eu acabei de falar, o ancestral, o emocional e o emocional, né? Quanto tempo o lado emocional ficou deixado de lado? Né? Porque as mulheres viraram máquinas para se igualar aos homens e aí fica nessa coisa de fazedora, né? E o lado intuitivo, o lado do acolhimento, o lado do feminino foi se deixando abandonar, né? Os homens continuaram como já estavam, então esse lado do feminino que eu falo sempre, né? Que vem desse lado do autocuidado, que vem desse lado do integral que você olha, né, do parar e falar assim, deixa eu olhar essa pessoa com todos os lados, e aí vai da yoga e a meditação, né, vai do tratamento do exercício físico e vai de todos os outros passos, né? Você não é uma pessoa que você vai chegar para ele e você vai
e ver o que você vai perguntar, né? Eu tenho certeza disso que você já me perguntou lá atrás. Você faz algum exercício físico? Você tem tempo para você? O que você faz que você gosta, né? Sim, sim. Isso tudo é importante, né, minha amiga? Então, assim, eu vou pedir para você deixar um recado para essas pessoas que às vezes olham assim no espelho e fazem assim, não tem mais vontade de viver, sabe? Que elas possam ouvir uma palavra de alguém que já viu tantas pessoas se transformarem e hoje estarem felizes nessa busca. Então, uma palavra assim que venha do seu coração. Eu acho que reconhecimento, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Porque não é o autoconhecimento, mas o autorreconhecimento de quem eu sou. Porque eu já nasci sendo. E a gente vai moldando a sociedade, a família, a gente como pais, né, na expectativa de dar o melhor, a gente vai moldando as pessoas e elas vão criando carapaças para sobreviverem. E eu acho que a doença traz esse momento de você parar e se reconhecer. Quem eu sou? Quem eu já era lá atrás? Né? Quem eu sou em essência, como é que eu nasci, e eu acho que essa é a atitude de amor que a gente pode ter com a gente maior, porque a partir desse lugar de eu me reconhecer, de eu entender quem eu sou, mesmo que eu não queira ser, né? Porque muitas vezes a gente reconhece coisas na gente que a gente nem quer, mas e aí acolher isso com amor e se eu só posso cuidar do outro a partir do momento que eu tô cuidando de mim, né? Então, acho que se reconhecer, fazer contato com a sua essência é o mais importante, assim, para começar um processo de cura verdadeira, assim. Assim é. Muito obrigada, do fundo do meu coração, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua energia, pelas suas palavras, e que toque muitos corações, viu, gente? Essa é a nossa intenção maior desse encontro. Obrigada.